Olá amigos, a partir de Washington DC, esta a Voz da América no seu Facebook Live. De facto é a partir de Washington DC sim, mas é a partir da casa do Amâncio Miguel, porque estamos a trabalhar nas condições possíveis, porque o país está em confinamento para lidar com esta questão da Covid-19. Vamos começar esta nossa emissão exatamente com a atualização dos números da Covid-19 pelo mundo. O número de mortes provocadas por esta doença em África subiu para 1.521 nas últimas horas, com quase 35 mil casos registrados em 52 países. Esta é uma revelação do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana. O número, ou melhor, o norte de África mantém-se como a região mais afetada pela doença e já ultrapassou 1.000 mortes. A África Austral contabiliza 107 mortes em 5.369 casos da Covid-19. A nível mundial, de acordo com dados da Universidade Americana Johns Hopkins, já perderam vida até esta manhã 217 mil pessoas e há mais de 3 milhões e 100 mil casos positivos. Os Estados Unidos são o principal centro desta pandemia, com 58.365 mortes e mais de 1 milhão de infectados. Seguem a Espanha, Itália, França e o Reino Unido. A boa notícia é que o governo da Nova Zelândia conseguiu parar a transmissão do novo coronavírus, tendo neste momento apenas um caso a seguir os contactos para os testes. O país registrou apenas 19 mortes e começou com uma fase de retorno faseada das atividades. Uma boa notícia para a Nova Zelândia e esperamos que outros países possam seguir. Ainda nesta emissão, nas notícias, Hillary Clinton vai apoiar a candidatura de Joe Biden nas eleições que serão no mês de novembro. No continente africano, o Tchad aprova fim da pena de morte para acusados de terrorismo e no futebol, eu a tratar de futebol, no futebol, partidas não devem ser jogadas até setembro, diz o médico da FIFA. Vamos para já, antes de entrarmos para o desenvolvimento de estes e outros temas, recordar alguns factos da história. Em 1975, no dia como hoje, 29 de abril, a Operação Vento Constante, os Estados Unidos começam a evacuar cidadãos norte-americanos de Saigão antes de uma esperada invasão de norte-vietnamitas. O envolvimento dos Estados Unidos na guerra chega ao fim, estivemos a falar do Vietnã. E em 1988, a famosa Glasnost, o líder soviético Mikhail Gorbachev promete mais liberdade religiosa nos países da antiga União Soviética. E agora, a atualização sobre a situação do novo coronavírus no continente africano, começando por Angola. A Polícia Nacional deste país promete, a partir de hoje, ser mais rigorosa contra os cidadãos que não respeitarem o estado de emergência que está em vigor naquele país, e as autoridades de defesa e segurança deixarão de ser pedagógicas para serem mais proativas. E avisam ainda, ou melhor, o porta-voz da Comissão de Defesa e Segurança, o subcomissário Valdemar José, garantiu que a partir de hoje as forças de defesa e segurança deixarão de ser pedagógicas para serem mais proativas, e avisou ainda, e vou citar: não vamos tolerar qualquer cidadão que desobedecer às medidas impostas pelo decreto presidencial, que pode colocar em risco o bem mais importante, que é a vida, fim da citação. O porta-voz da Comissão de Defesa e Segurança manifestou desagrado pelo facto das celas estarem cheias de cidadãos que desobedeceram e resistiram às orientações pedagógicas dos agentes distribuídos nas várias zonas habitacionais. Continuamos a falar de Angola. O Parlamento deste país aprovou nesta semana, na Generalidade, a proposta de lei de regime especial de justificação de óbitos ocorridos
em consequência de conflitos políticos, com 188 casos a favor, 7 abstenções da Casa CE e nenhum voto contra. A proposta visa acelerar e simplificar o registro de óbito e emissão de certidões de óbito, respeitante as vítimas do conflito político ocorrido em Angola, dispensando o recurso via judicial. Entre os conflitos está a conhecida matança de 27 de maio de 1977, que, segundo fontes, poderão ter perdido a vida entre 30 mil a 80 mil pessoas. E voltamos a falar da Covid-19 relativamente a Angola. A carga viral do novo coronavírus pode manter-se até por cerca de 40 dias, ficando a necessidade dos passageiros que chegaram a Angola provenientes de Portugal entre 17 e 21 de março e que ainda não tiveram alta epidemiológica. Notícias dão conta que um oficial de emergência da Organização Mundial da Saúde explicou que o passo anunciado pelas autoridades sanitárias angolanas na terça-feira é muito importante e segue as orientações internacionais. A Organização Mundial da Saúde orienta a testagem em massa, tanto dos passageiros como da comunidade, disse, e é citado pela imprensa, Walter Firmino, que é da OMS, explicando que até agora foram testados contactos diretos dos passageiros provenientes desses voos e cujos resultados foram positivos. Angola continua com 14 casos da Covid-19. E agora, depois de Angola, deixa aqui espreitar o que é que os nossos amigos no Facebook dizem. Eu consigo ver o Dino Lu, que diz salve voa, e também consigo ver... desapareceu, é pena. Vou voltar a aparecer. Vamos às notícias agora de Moçambique. O ministro do Interior de Moçambique e Amado de Mikdad e o da Defesa Nacional, Jaime Neto, revelaram que as forças de defesa e segurança mataram 129 terroristas durante este mês na província de Cabo Delgado. No habitual encontro com a imprensa, que foi ontem, terça-feira, dia 28, os dois ministros acrescentaram que os atacantes foram abatidos em 4 operações nos distritos de Muidumbi, Ibo e Ilha das Quirimbas. As mesmas tiveram lugar entre 7, 10, 11 e 12 deste mês. O ministro do Interior considerou que as pesadas baixas que os insurgentes vêm sofrendo terão sido motivo de massacre do passado dia 8 de abril, na aldeia Chitache, no distrito de Muidumbi, que vitimou 52 civis. O ministro garantiu que as forças de defesa e segurança têm a situação controlada em Cabo Delgado e já fizeram o mapeamento das bases dos terroristas, preparando-se para mais uma ofensiva. Na nossa emissão de rádio e na página da internet teremos ainda hoje mais reações em relação a estas declarações do Ministro da Defesa de Moçambique e também do Ministro do Interior a celebrar a morte de mais de 100 membros dos grupos terroristas, do grupo terrorista que ataca a província de Cabo Delgado desde 2017. E ainda ligado a esta situação da insurgência em Cabo Delgado, o presidente Filipe Nyusi recebeu mais uma carta. Cerca de 20 organizações internacionais e nacionais de liberdade de expressão pedem um fim da violação dos direitos humanos em Cabo Delgado e uma investigação imediata e transparente do desaparecimento do jornalista Ibrahim Abu Mbaraku. Na carta, ele escreve: apelamos vivamente às autoridades moçambicanas para que se abstenham de assediar e intimidar as pessoas e organizações da sociedade civil, nomeadamente os funcionários de organizações não governamentais e jornalistas. Isto é o que se lê na carta aberta endereçada ao presidente Filipe Nyusi. O grupo, que inclui a Amnistia Internacional, apela às autoridades para que procedam a uma investigação imediata e completa e eficaz ao desaparecimento forçado do jornalista e locutor Ibrahim Abu Mbaraku e para que sejam transparentes nessas diligências. A onda de ataques a Cabo Delgado, recordamos, iniciou em 2017.
Pelo menos 900 pessoas terão sido mortas e várias aldeias vandalizadas, e recentemente o governo admitiu que o país é alvo de ataques terroristas do grupo Estado Islâmico. O grupo que fez a carta diz que, reconhecendo que o governo tem o direito e dever de velar pela segurança dos seus cidadãos, protegendo-os de ataques de grupos insurrectos, ele reitera que uma estratégia eficaz de combate ao terrorismo deve respeitar e afirmar os direitos humanos, incluindo o direito de liberdade de expressão e o direito de liberdade de imprensa. Além da Amnistia Internacional, fazem parte do grupo o MISA, o Centro de Democracia e Desenvolvimento, o Comitê para a Proteção de Jornalistas com sede em Nova York, a Federação de Jornalistas de Língua Portuguesa, Friends of Angola, o MUNGA também de Angola, a Associação de Jornalistas de Cabo Verde, Repórteres Sem Fronteiras e a Federação Nacional de Jornalistas do Brasil. Isto entre outras organizações que mandaram uma carta aberta ao presidente de Moçambique pedindo o fim da violação de direitos humanos em Cabo Delgado. Uma nota positiva para Moçambique. Moçambique subiu apenas um ponto no indicador global de transparência orçamental ao atingir uma pontuação de 42 em 100 possíveis na pesquisa da International Budget Partnership e divulgada nesta quarta-feira em Maputo pelo Centro de Integridade Pública, que é o CIP. O levantamento tem em conta um total de 109 indicadores, 8 documentos orçamentais analisados e uma pontuação máxima de 100 para cada um dos 177 países em análise. A pesquisa mostra uma ligeira melhoria de Moçambique entre 2017 e 2019 no que toca a transparência. Entretanto, Celeste Banz, pesquisadora do CIP, na apresentação daquele documento, disse que esta subida é insuficiente em termos práticos e é uma estagnação. No contexto da Covid-19, onde há um desafio crescente na disponibilidade de informação, essa pontuação representa um desafio enorme em termos de transparência, disse Celeste Banz. Acompanha a partir de algures aqui em Alexandria, Virgínia, o Washington Fora de Horas, o programa aqui no Facebook da Voz da América, no qual destacamos as notícias que marcam este dia 29 de abril e também está disponível no Facebook e no YouTube. E vou aqui espreitando aqueles que estão conosco no Washington Fora de Horas a partir do Facebook, e devo confessar que tenho um grave problema com os meus gadgets, os meus instrumentos. Acabei por aqui no outro telefone e agora sim já posso entrar em contato com os nossos amigos que seguem este Washington Fora de Horas. O Raimundo Rodrigues diz que está na Guiné-Bissau, diz que agora é a vez do Primeiro-Ministro e o seu Ministro do Interior infectados. Essa é uma próxima notícia que nós havemos ainda de passar nesta emissão do Washington Fora de Horas. O Carlos Tavares Cali diz, fala da questão dos viajantes de hoje, já passamos já a notícia. De facto, um especialista diz que depois de 40 dias ainda as pessoas poderão ter problemas da Covid-19 e recomenda a todo o cuidado. O Carlos Severino está em Gravata, Pernambuco, no Brasil. Espera que a pandemia coronavírus acabe para que voltemos à normalidade. O Amadou Lamine Coté também manda aqui um abraço à equipa da Voz da América, por via do Amâncio, e também temos o Carlos Tavares Cali, que está em Luanda, Angola. Vamos voltar às notícias sobre o novo coronavírus e vamos exatamente à Guiné-Bissau. O primeiro-ministro deste país, Nuno Gomes Nabia, e 3 membros do seu governo são infectados com o novo coronavírus e foram colocados em quarentena no hotel da capital. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, António Deuna, na noite desta terça-feira, dia 28, na televisão da Guiné-Bissau, mas não deu detalhes. Desconhece-se os 4 casos e incluem
os 20 novos infectados com a Covid-19, anunciados hoje pelo porta-voz do Centro de Operação de Emergência em Saúde, Tumano Baldé, aumentando assim para 73 o número de infectados, dos quais 18 foram considerados curados e 55 continuam em tratamento. Caso não, o número de infectados ascende a 77. Uma retificação aqui, Angola, os casos de Covid-19 são de facto 27. Entretanto, hoje, voltando a falar da Guiné-Bissau, o coordenador Dionísio Kumba assegurou que estão a ser retiradas todas as pessoas que mantiveram contacto com a única vítima mortal até agora registrada e os infectados com a Covid-19. Desconhecendo essa informação, aplica-se ao chefe do governo e aos 3 ministros. Em São Tomé e Príncipe, as forças policiais, com apoio das militares e paramilitares, já detiveram 169 pessoas por crime de desobediência ao confinamento imposto há 4 dias pelo governo no combate à propagação da Covid-19. As mesmas fontes disseram ter registrado alguns casos isolados de pequenos incidentes, dos quais recorreram a tiros de intimidação devido à resistência por parte de algumas pessoas. Desde o início deste patrulhamento que envolve a polícia e militares, além da detenção de pessoas, os agentes policiais detiveram ainda alguns taxistas e mototaxistas por organizarem barricadas e obstrução nas vias públicas. Falando desta situação do novo coronavírus, gostaríamos de ter a sua reação. Já tivemos a reação de outras pessoas no outro país sobre aquilo que tem sido a resposta, como é que as pessoas seguem. Há um movimento em Angola, em Moçambique, em Cabo Verde, na Guiné-Bissau, São Tomé, Príncipe, Brasil, Portugal e noutros cantos do mundo para que se evite a propagação do vírus, e há também organizações que também prestam o apoio e movimentos que também oferecem máscaras àqueles que não têm possibilidades. Como é que é na sua comunidade? Como é que é na sua rua? Como é que é na sua família a respeito? Não há aquelas pessoas que às vezes fazem umas escapadelas e organizam festas? Podemos denunciar, e se não temos a coragem, se calhar, de denunciar, podemos falar com eles como familiares e amigos para que evitem situações, porque um caso pode vir a complicar a vida de muitos. Vamos voltar às notícias em Cabo Verde, ou melhor, relacionado com Cabo Verde. Na diáspora, mais de 40 cabo-verdianos que vivem no exterior já perderam a vida devido ao novo coronavírus, das quais cerca de 30 aqui nos Estados Unidos. A informação foi avançada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Luís Filipe Tavares, que confirma assim o que a Voz da América tinha avançado em relação à comunidade cabo-verdiana no estado de Massachusetts, aqui nos Estados Unidos. Aliás, a cidade de Brockton, de pouco mais de 100 mil pessoas e onde vive uma grande comunidade cabo-verdiana, é a cidade per capita com mais casos no estado de Massachusetts. Recorde-se que Cabo Verde tem 114 casos, Moçambique 76, ainda não vimos a atualização de hoje, Angola 27 e São Tomé e Príncipe 4. Portugal registrou até hoje 973 mortes e mais de 24 mil casos, e é considerado no espaço europeu como um dos casos de sucesso em relação à resposta. O Brasil ultrapassou a China no número de mortes, mas daqui a pouco voltamos a falar do Brasil. Exatamente, vamos agora ao Brasil. O presidente Jair Bolsonaro reagiu com desdém ao ser indagado na noite de terça-feira sobre um número recorde de mortes em 24 horas pela Covid-19, a doença respiratória provocada pelo novo coronavírus no Brasil, e disse que, embora lamentasse, não podia fazer nada a respeito. Ele disse: "E daí? Lamento. Quer que eu faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre", respondeu o presidente a jornalistas ao chegar ao Palácio de Alvorada, fazendo referência ao seu nome de meio, que é Messias. O presidente perguntou então se havia algum meio de informação transmitindo ao vivo a entrevista, e ao ouvir que todos estavam passando a entrevista, disse lamentar a pandemia no país e se solidarizar com as vítimas. O Brasil registrou, tal como já havíamos começado a fazer referência, 477 mortes pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, um número recorde, e ultrapassou
a marca de 5.000 óbitos no total em decorrência da Covid-19, informou o Ministério da Saúde na terça-feira. Noutras notícias, o Brasil teve um aumento em 8% no número de assassinatos nos 2 primeiros meses deste ano, em comparação com o mesmo período no ano passado, segundo o Índice Nacional de Homicídios, criado pelo portal G1 da Globo, com base em dados oficiais de 26 estados e também do Distrito Federal. No período, registraram-se 7.743 mortes violentas nos primeiros 2 meses de 2020. No mesmo período do ano passado foram 7.195. Este aumento foi na contramão de 2019, que teve uma redução de 19% no número de assassinatos em todo o país. O Brasil teve cerca de 41.000 vítimas de crimes violentos no ano passado, o menor desde 2017. Vou voltar ao Facebook para ver as reações dos nossos amigos, mas antes beber um pouco de água. E vou confessar que inicialmente queria preparar um café, mas com a correria o café ficou de lado e acabei colocando água aqui. E agora sim, vou falar com os meus amigos aqui no Facebook. Vejo o Balde Malbon, diz boa noite, e a equipa da Voz da América. Boa noite, pô, depende de onde o Balde está. O João Martins está em Luanda, diz que Luanda hoje acordou com um forte contingente policial nas vias, tem causado muitíssimo engarrafamento, fazendo com que muita gente não chegue a tempo ao local de trabalho. Será que esta informação tem a ver com o facto que nós relatamos aqui, que as autoridades dizem que vão deixar de ser pedagógicas e serem proativas para que se evite o desrespeito às normas do estado de emergência para evitar a propagação do novo coronavírus? Vamos confirmar com os nossos correspondentes. Vou pedir, por exemplo, ao Coque, se nos estiver a ver. Coque, o que é que está a acontecer aí em Luanda? O Omar Touré diz que é importante que prevaleçam as medidas de contingência, mas o povo não tem recursos para se manter longe das ruas. Estão cada vez mais a expor-se aos riscos devido à fome. Aliás, Omar, aqui esta é uma informação que nas nossas reportagens temos vindo a passar, especialistas dizendo que nas condições de alguns países africanos onde as pessoas de facto sobrevivem do comércio informal, é muito complicado seguir com rigor as normas, mas podemos fazer o máximo porque é a vida de todos nós que está em jogo. O Kayama Rivas está ligado a partir de Moçambique, diz que está ansioso em ouvir a comunicação do chefe de Estado. Boa dica esta do Kayama. O chefe de Estado de Moçambique vai dirigir-se à nação para certamente falar sobre a situação do novo coronavírus. Moçambique completa um mês do estado de emergência, que não está ainda, em termos de medidas, na sua última fase. Há restrições de viagens, mas não há, de facto, um confinamento total. Vamos ver o que é que o Filipe News vai dizer nesta comunicação. Nós voltaremos já daqui a alguns instantes aos nossos amigos do Facebook, mas vamos voltar agora às notícias. E voltamos às notícias com política aqui dos Estados Unidos. A antiga secretária de Estado e também antiga primeira-dama e candidata presidencial Hillary Clinton anunciou ontem o seu apoio a Joe Biden na disputa contra Donald Trump nas eleições americanas marcadas para novembro. Quero somar a minha voz às muitas que têm apoiado para ser nosso presidente, disse Hillary Clinton numa reunião virtual com Joe Biden, de quem foi colega no Senado e no primeiro mandato de Barack Obama. O apoio é manifestado no momento em que a campanha do democrata enfrenta denúncias de abuso sexual por uma funcionária do seu gabinete quando Biden foi senador na década de 1990. Biden, de 77 anos de idade, será anunciado em agosto candidato democrata e já recebeu o apoio de peso, o apoio de Barack Obama.
Notícias do continente africano. A Assembleia Nacional do Chad aprovou ontem por unanimidade a abolição da pena de morte e assim deixa de utilizar esta sanção para atos de terrorismo. O ministro da Justiça disse que o diploma será agora assinado pelo presidente Idriss Déby Itno e entrará em vigor em breve. A medida pretende, segundo o ministro, harmonizar a legislação antiterrorista com a dos restantes países do Sahel, que não contempla a pena de morte para este crime. O Chad é dos poucos países do continente africano que ainda aplicava a pena de morte. Aqui, esta referência é para os casos de terrorismo. Ainda do continente africano, o início oficial do Mercado Único Africano, que devia acontecer a 1 de julho, foi adiado devido à pandemia do novo coronavírus, disse o Ankele Mene, secretário-geral da organização, isto em videoconferência. Meme, no entanto, não avançou qualquer data para o lançamento do Mercado Único, que, segundo líderes e especialistas, vai criar o maior espaço de livre comércio do mundo e potenciar a economia do continente africano. Uma dica para os jornalistas, muitos de nós, jornalistas um pouco por todo o mundo, encontramos neste momento em regime de teletrabalho por conta do novo coronavírus. De pijama ou roupa mais formal, acho que estou mais para o formal, muitos jornalistas enfrentam episódios mais insólitos a trabalhar a partir de casa. Bom, eu quero neste ponto dizer que destes dois lados a qualquer momento poderá aparecer um dos membros da minha família. Então já fiz pelo menos a comunicação. Vou voltar ao texto que o Álvaro preparou sobre isso. Foi o que aconteceu a Will Reeve, filho do conhecido ator Christopher Reeve, o interno super-homem. O jornalista da ABC vestiu-se a preceito para entrar em direto no programa Good Morning America, um dos mais vistos aqui nos Estados Unidos, mas esqueceu-se das calças. O repórter entrou no programa para falar sobre farmácias que usam drones para entregar receitas médicas a reformados na Flórida e colocou um fato, uma camisa e uma gravata para a videochamada, mas achou que não seria necessário vestir-se da cintura para baixo. Depois de um início em que tudo correu bem, Will Reeve surgiu já na parte final do programa, do direto, num plano mais aberto, no qual se tornaram visíveis as cuecas. Há 2 semanas, outra jornalista americana, em direto, deixou transparecer o momento em que o marido tomava banho. Todo cuidado é pouco. Bom, aqui na minha casa, a câmera operada por mim, não há planos, mas não é que não tenha calças. Antes de falar do desporto, vamos falar do cinema. Os organizadores do Oscar anunciaram nesta terça-feira que filmes lançados apenas em plataformas digitais de streaming ou de vídeo sob demanda, enquanto os cinemas estão fechados por conta da pandemia do coronavírus, poderão concorrer na premiação do ano que vem. A mudança temporária que se aplica apenas para o Oscar do ano que vem e prescreve quando os cinemas forem reabertos pelos Estados Unidos foi anunciada em nota pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood. Anteriormente, um filme precisava ser exibido numa sala de cinema em Los Angeles por pelo menos 7 dias para que fosse permitido concorrer ao Oscar. Na nota, a Academia diz que acredita firmemente que não há melhor maneira de experimentar a magia dos filmes do que assisti-los no cinema. O nosso compromisso com isso não mudou e não se abalou. Apesar disso, a pandemia que é histórica e trágica da Covid-19 necessita dessa exceção temporária para que as regras de elegibilidade dos nossos prémios, disseram o presidente David Rubin e a diretora executiva Dawn Olson em conferência, ou melhor, em referência à doença causada pelo vírus. Aqui nos Estados Unidos, os cinemas fecharam as portas em meados de março, forçando o adiamento de grandes lançamentos. Alguns foram diretamente lançados em plataformas de streaming ou em vídeo sob demanda. As principais cadeias de cinema aqui dos Estados Unidos, a AMC, a Regal e a Cinemark, disseram que não esperam reabrir até o final de junho ou julho. E agora o desporto.
O presidente do Tóquio 2020, os Jogos Olímpicos, Yoshiro Moro, disse que estes Jogos, já adiados para 2021, serão descartados se não puderem acontecer naquele momento, isto de acordo com uma entrevista que Yoshiro Moro deu ontem. O Comitê Olímpico Internacional e o governo do Japão decidiram no mês passado adiar os Jogos para julho de 2021 por causa do impacto da Covid-19. Com o aumento da taxa de infecção mundial da epidemia, especialistas sugerindo ainda que a vacina está longe, questões estão sendo feitas sobre se um novo adiamento poderia ser necessário. E o Yoshiro disse, não, nesse caso as Olimpíadas serão descartadas. E isto na entrevista que deu ao jornal desportivo Nikkei Sport, quando perguntado se os Jogos Olímpicos poderiam ser adiados até 2022. A última sobre o desporto que tenho hoje, o diretor do Comitê Médico da FIFA, o Dr. Michael Dott, afirmou que o futebol não deve ser disputado até o início de setembro para limitar a propagação do novo coronavírus e, uma vez retomado, orientou que cartões amarelos sejam aplicados caso os jogadores cuspam. Se há um momento onde prioridades absolutas deveriam ser dadas a assuntos médicos, é agora. Não é questão de dinheiro, mas de vida ou morte, disse o Dr. De Hooge ao canal inglês Sky News numa entrevista ontem. Essa é uma situação mais dramática que já vivemos desde a Segunda Guerra Mundial, disse ele, que acrescenta, nós não deveríamos subestimá-la e precisamos ser realistas, acrescentou aquele especialista em medicina desportiva. Os comentários do veterano dirigente belga chegam no momento em que o campeonato alemão prepara uma possível retomada no próximo mês, enquanto o campeonato inglês espera a retomada de partidas a portas fechadas em junho. No Brasil, o secretário especial de Produtividade e Competitividade, Carlos da Costa, destacou que o futebol é um setor que deve voltar em breve com a realização de jogos a portas fechadas. No mesmo dia, o ministro da Saúde do Brasil, Nelson Tech, disse que será avaliado um período para o retorno dos jogos de futebol no país. Como é que está o continente africano em relação a esta questão do desporto e como é que está também noutras paragens do mundo? Uma nota que me toca pessoalmente. O meu clube de eleição em Moçambique, que é o Machaquene, ia jogar este ano nos bairros e parece que não vai jogar, se calhar, vamos ver. O Alfredo Júnior, que segue o desporto, e outros correspondentes em Moçambique poderão nos atualizar, mas também poderão nos dar dicas sobre o desporto. Outros correspondentes que temos em Angola, em Cabo Verde, o Eugênio Teixeira, que sei que gosta muito bem do desporto, e também o Asmani Só na Guiné-Bissau e o Lassana Kassamá poderão também nos dizer o que é que vai acontecer em termos de futebol nos seus países. Para terminar, as notas daquilo que está hoje a bater nas redes sociais, trending. A liderar nas pesquisas do Google e posts do Facebook e Instagram está o nome de Imran Khan, o famoso ator indiano de Bollywood, saltou para Hollywood fazendo filmes como Parque Jurássico, Quem Quer Ser Milionário ou A Vida de Pi. Morreu de cancro aos 53 anos. A sua morte abalou duas indústrias do cinema e das mais importantes, a de Hollywood e a de Bollywood. Na música, estamos a falar do YouTube, o videoclip Writers do rapper já falecido Juice WRLD World, como é que se diz esse nome mesmo, continua a liderar os vídeos de música mais vistos na plataforma e já ultrapassou 13 milhões de visualizações. O vídeo de All the Rapper Lily Baby também está a tentar estar entre os mais vistos. Ambos vídeos entraram há 5 dias para a plataforma de YouTube, mas All In tem apenas 6 milhões de visualizações. Em termos de filmes, o trailer da produção da Disney Kenobi, que é parte de uma sequela, a Guerra das Estrelas, foi lançado há 5 dias e está calmamente a subir nas escalas de trailers mais vistos. O que vê aí é a série da Disney Plus sobre Obi-Wan Kenobi. Nas notícias de YouTube, o assunto trending é um vídeo do canal de televisão americano MSNBC sobre declarações do presidente Donald Trump na Casa Branca na terça-feira, em que ele disse que o pior da pandemia nos Estados Unidos já passou,
quando o país já atingiu 58 mil mortes. O vídeo publicado na manhã de hoje tem mais de 225 mil visualizações. Isso na altura em que este texto foi escrito, creio que a esta hora já deve ter subido. No website da VOA, que é o www.voaportugues.com, o artigo que está a suscitar mais interesse nos leitores é sobre o governo moçambicano ter dito que matou 129 terroristas. Mais detalhes na nossa página. Basta escrever na internet VOA Português e vai chegar lá a página da Voz da América. E já sabe, todos os dias a Voz da América partilha no Facebook e no Twitter e também no Instagram gráficos atualizados com as informações mais recentes sobre esta pandemia da Covid-19. O programa Angola Fala Só é todas as sextas-feiras. Por força da Covid-19, o programa não é direto, mas é gravado. Os convidados desta semana são o jornalista André Mussano e Teixeira Cândido, secretário-geral do Sindicato de Jornalistas de Angola. O tema é liberdade de imprensa. Vale a pena conferir os programas anteriores na nossa página da internet www.voaportugues.com e com o seu mouse, o seu rato, pode procurar ali e vai encontrar certamente as indicações daquilo que é o Angola Fala Só e pode seguir este interessante programa que acontece sexta-feira com João Santa Rita e a Mayra La Salete, debatendo com os convidados questões de interesse da política, da cultura, da economia de Angola. Vamos marcar o ponto final assinalando que hoje é o Dia Internacional da Dança. Não vou levantar porque dançar não é meu forte. Em termos de datas na história, em 1980 morre o cineasta britânico Alfred Hitchcock, que havia nascido em 1899. Em 1970 nasceu a atriz americana Uma Thurman e nasceu também o tenista André Agassi. Estes são um pouco mais velhos do que eu sou lá para novembro. Em 1901 nasceu o imperador Hirohito do Japão, que veio a morrer em 1989, e em 1922 o músico belga Toots Thielemans, que perdeu a vida em 2016. Para os aficionados do jazz, hoje é dia para recordar Duke Ellington, pianista de jazz, um dos mais importantes. Ele morreu em 1974, num dia como hoje, 29 de abril, havia nascido em 1899. Amigos, com estas notas, e é bom sempre terminar com jazz, marcamos o ponto final a esta emissão do Washington Fora de Horas. Vou pedir, vou antes disso mandar um abraço aos amigos que escreveram. O Júlio Massango de Moçambique diz que está feliz por acompanhar. A Joana Eurico, que diz que em São Tomé recolhas obrigatórias só começa a partir das 19 horas. O Carlos Tavali Cali, o Monteiro Anais, Angola. Nós marimbondos dizem que por paciente do coronavírus custa ao país $30 mil. Vergonha, é o que ele aqui manda a sua opinião. O nosso colega jornalista também do Brasil, que já foi nosso convidado, o Júlio Túlio Caldas, diz que, complementando as notícias da VOA, ele manda mais uma nota, as mortes pelo novo coronavírus no Brasil. É uma nota que os nossos amigos podem seguir a partir também do Facebook aqui da Voz da América. Eu já ia mesmo sair. Um grande abraço a todos aqueles que aproveitam a plataforma do Facebook para também partilhar com os seus amigos as notícias que nós passamos aqui. Eu voltarei próxima quarta-feira. Amanhã estará a Ana Guedes e na sexta-feira estará o João Santa Rita para mais uma emissão do Washington Fora de Horas, fora dos estúdios, fora do Washington, cada um na sua casa, dentro desta área metropolitana de Washington, D.C., entre Virgínia e Maryland. Um grande abraço do Amancio Miguel. Até amanhã. Aliás, até logo na emissão de rádio. Boa noite.